Muito bom dia, começamos mais uma semana, coisa boa que você está aqui comigo. Vamos para mais uma edição do Cabralha no Ar, sua principal fonte de informação nas primeiras horas da manhã. E aí, como é que foi o fim de semana? Vamos começar, né? O dia bem informado, você que está no sul, extremo sul, sudoeste do estado, 7 horas em ponto. Vamos então aos destaques de hoje. Sul da Bahia tem 52 casos de malária. A gente tem acompanhado essa situação, esse alerta lá no extremo sul, principalmente em relação ao número de casos. O crescente aumento já fez os especialistas designarem que a região está tendo um surto da doença. A partir do momento que a gente vê essa caracterização, é preciso a gente pensar em providências mais específicas, né? Tem que ter uma atenção maior da saúde. Equipamentos e materiais estão sendo distribuídos principalmente onde se concentra a maioria dos casos. Itabela, por exemplo, tem praticamente todo esse volume aí que a gente está comparando em relação ao estado. Aí no intuito de prevenir e controlar o foco também. Nós falamos aí na última semana, né, sobre um possível laboratório aí sendo montado, a distribuição de mosquiteiros em áreas específicas, né, onde tinha uma maior concentração de casos aí registrados. Itabela realmente está mais preocupante, né? Praticamente todo esse quantitativo aí do sul está sendo justamente do município. Então, daqui a pouquinho a gente faz mais um alerta, tem questão de sintoma para ficar de olho, como é que está sendo essa situação aí na sua região. Tenho certeza que a turma do sul, extremo sul, que está assistindo a gente, vai querer ficar de olho. E claro, nós aqui, todo mundo que está acompanhando em casa, né, tem que se informar sim para a gente continuar se prevenindo contra a doença. E olha, a Prefeitura de Itabuna autorizou o retorno das aulas semipresenciais da rede particular a partir de hoje. Já é um outro assunto muito importante também que nós vamos retratar na edição de hoje. Mas para esse retorno para acontecer, né, de forma segura, os fiscais da Vigilância Sanitária estão visitando as escolas. É um assunto importante, um acompanhamento essencial aí para garantir esse retorno seguro. E aconteceu uma reunião, viu, na última sexta-feira, para apresentar aos empresários os critérios que devem ser seguidos e observados durante essas visitas. Fica aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente explica tudo, tá? Sobre esse retorno aí em Itabuna. E vamos ver ao vivo imagens do trânsito na Avenida JS Pinheiro, aqui na cidade, acompanhar já a movimentação. Olha essa neblina. Até isso quando você estava vindo para cá trabalhar, tenho certeza que você encontrou, né? Vem lá do Lomanto também, olha só. O tempo aí, o trânsito também para você, ao vivo aqui direto na tela do Cabralha no Ar. Você que está começando agora, às 7 horas e 2 minutos, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Olha só a neblina que está fazendo, JS Pinheiro, tem sempre a movimentação 20 graus, está fazendo agora, nesse momento, em Itabuna. As máximas aí registradas têm variado entre 26 e 27 graus aí nesses últimos dias. E a neblina está voltando a ser registrada, né? Inclusive, a gente já fez vários alertas aí nos últimos meses em relação à BR-415, principalmente. A gente está vendo um trecho aí no sentido diferente, mas principalmente no sentido Ilhéus, a gente fala bastante aí desse alerta, né? Visibilidade fica um pouquinho mais comprometida. Nem o farol resolve muito, né? Porque quando está mais tarde à noite, a gente bota o farol alto e consegue resolver. No caso da neblina não resolve, né? Atrapalha. Então a gente tem que ir, com um pouquinho menos de velocidade e um pouco mais de atenção. Avenida JS Pinheiro, portanto, ao vivo. Agora é o Sebastião Ribeiro que está com a gente? É isso mesmo, né? Nosso querido Tininha está mostrando ao vivo, fazendo aquele giro também para mostrar de outros ângulos a movimentação lá na região da JS Pinheiro. O trânsito está fluindo normalmente, daqui a pouquinho o movimento fica ainda maior, né? Está cedinho, a turma está ainda começando a sua rotina e claro que a gente já aproveita para trazer um pouco de prestação de serviço para você que está nos acompanhando. Então, ali na sentido 415, Nova Ferradas, para também quem vai sair da cidade, Itapé, né, e toda a região ali, está fluindo. Normalmente está bem tranquilo. Atenção só agora para a neblina, tá? Mas acredito que hoje o sol deve brilhar forte também aqui na cidade. E olha, em Vitória da Conquista foi retomada a vacinação contra a Covid-19 no último sábado, atendendo a faixa etária a partir de 44 anos e lactantes maiores de 18 anos. Hoje a vacinação continua por lá. Mais um dia de vacinação em Vitória da Conquista. Na sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Estado enviou 6.890 doses da AstraZeneca e o município pôde retomar a aplicação da primeira dose no sábado, quando começou a imunizar pessoas de 44 anos e continuou a estratégia com lactantes a partir dos 18 anos. As filas têm se formado desde cedo em todos os pontos de vacinação, mas em algumas localidades, como aqui no Colégio Fidelcina Carvalho, bairro Urbi 6, o processo foi bem tranquilo.
Pouco antes das 10h30 da manhã, quase 300 pessoas já tinham sido imunizadas. E depois disso, o movimento diminuiu bastante. Seu Josenildo Batista chegou depois das 9h e às 10h já estava recebendo sua dose. Eu estava ansioso realmente para chegar esse dia, né? Mas tive um pouco de paciência dentro dos protocolos a seguir. Esse dia chegou e estou feliz por isso. Temos que seguir os protocolos, né? Usando máscara, usando sempre o álcool em gel em mãos, manter o distanciamento e ficar ansioso para a próxima dose, né? Quem não fica, a gente até comentou há pouco tempo em relação à expectativa, nós particularmente aqui da categoria, né, os jornalistas que tomaram aqui na região, a gente deve tomar a segunda dose lá para setembro. Tem uma turma também, principalmente professores aí, a depender da idade, que está chegando aí na época de agosto, por aí, né, ou já conseguiu tomar pelo menos a segunda, é que vai variando também a questão da idade. Mas ver essa evolução é algo muito gratificante, com certeza. Lá em Vitória da Conquista aí a gente está falando dessa evolução também, inclusive com as lactantes, né, que já está naquela faixa etária dos 18, né, então isso é muito importante, a gente vê que a vacinação está evoluindo e, claro, aquela expectativa, como a gente viu entrevistado, né, quem nunca já na expectativa da segunda dose. Como tem um intervalinho maior, aí no caso da AstraZeneca, por exemplo, a Oxford, então o pessoal já fica numa expectativa diferente. No fim de semana, inclusive, daqui a pouquinho a gente deve mostrar também, a gente até acompanhou a vacinação contra a gripe, muita gente que estava indo vacinar já estava com o calendário, ó, em dia em relação à Covid-19, então isso é muito importante para a nossa região. A gente sabe que é uma importante ferramenta, uma das principais ferramentas, ou se não a principal, a vacina, com certeza, em relação à prevenção dessa doença que acometeu tantas vidas, né, que levou tantas pessoas, infelizmente, no mundo inteiro. É uma pandemia que a gente nunca imaginava, né? Lá quando a gente viu no início, tudo era muito novo, muito desconhecido, e agora, sabendo que a gente conseguiu conquistar, chegar até esse momento é muito gratificante. E lá em Vitória da Conquista, para a gente atualizar essa programação, ó, hoje tem primeira dose para 43 anos ou mais, tem também segunda dose de Coronavac e AstraZeneca, então conteúdo aí, né, toda essa programação atualizada e claro que a gente sempre traz informação para você aí de casa, retomada e, portanto, a vacinação contra a Covid-19 lá em Vitória da Conquista. E a Érica de Sá já chega ao vivo para falar sobre o cronograma de vacinação previsto para essa semana aqui em Itabuna. Falamos lá de Vitória da Conquista, né, Érica? Bom dia para você e agora como é que está Itabuna? Bom dia, Camila. Muito bom dia para você de casa que está acompanhando o Cabral no Ar. Uma excelente semana a todos. E a Secretaria Municipal de Saúde, sim, divulgou o calendário de vacinação contra a influenza e contra a Covid-19 também aqui em Itabuna, dos dias 19 hoje, segunda-feira, 23 de julho. De segunda a sexta-feira, Camila, dia 23, acontece das 8 às 11 horas a vacinação contra o vírus influenza nas unidades básicas de saúde da família. A documentação exigida é o RG, o CPF, o cartão SUS, o cartão de vacinação e o comprovante de residência, que precisa estar em nome da pessoa. Serão vacinadas pessoas com idade a partir dos 6 meses. Olha só, bebês a partir de 6 meses já podem tomar a vacina. Lembrando que a adesão aqui em Itabuna ela foi muito baixa, por isso o Ministério da Saúde estendeu esta campanha de vacinação contra a influenza, porque a adesão não foi boa, as pessoas acabaram não procurando, acabaram ficando mais direcionadas, né, assim, mais focadas na vacina contra a Covid-19 e acabaram deixando a influenza de lado, que é tão importante quanto a vacina da Covid-19. No período da tarde, prossegue ainda nas unidades básicas de saúde e da família a vacinação em primeira dose contra a Covid-19. A aplicação é realizada das 13 às 16 horas a partir de hoje até a próxima sexta-feira, também dia 23. Serão vacinadas pessoas contra a Covid com idade a partir dos 35 anos completos em primeira dose. Atenção, pessoas com idade a partir de 35 anos vão receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus, será o imunizante Oxford. Então as pessoas aí precisam ter atenção. Na próxima sexta-feira, Camila, dia 23, haverá também uma ação pela manhã para vacinar as pessoas numa faculdade particular que fica aqui na Avenida Inácio Tosta Filho, em frente à Praça José Bastos. A aplicação da primeira dose da Oxford vai acontecer de 8h30 a 1h30 para pessoas com idade a partir de 35 anos, lembrando que são pessoas sem comorbidade. Serão disponibilizadas 400
400 senhas e serão distribuídas aí na fila por ordem de chegada. Então, você que vai tomar, que já tem de 35 anos para cima, que pretende tomar a primeira dose da Oxford, na próxima sexta-feira pode ir até esta faculdade particular, mas chegue cedo, né, realmente para pegar um bom lugar na fila, para garantir a sua senha, já que serão distribuídas 400 senhas aí na próxima sexta-feira. A documentação necessária, a gente sempre fala aqui no Cabral no Ar e vamos repetir, agora é a carteira de identidade, o CPF, o cartão SUS, comprovante de residência que deve estar em nome da pessoa. Para quem mora de aluguel, é preciso que o proprietário assine um documento ou inquilino que comprove, na verdade, que o inquilino reside nessa residência. O inquilino precisa levar, inclusive, a fotocópia do contrato. Na quarta-feira, dia 21, serão vacinados aí contra a Covid-19 com a vacina Janssen, não Oxford, a Janssen desta vez, moradores de rua do município aqui de Itabuna. A ação que vai acontecer em parceria, né, com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, vai acontecer na sede do Tiro de Guerra a partir das 10 horas da manhã. Então, as pessoas em situação de rua também serão contempladas com a Janssen, lembrando que a Janssen é em dose única. Nesta semana haverá também drive-thru para aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar durante o dia. Será na quinta-feira, dia 22, com a aplicação da primeira dose da Oxford, né, contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 33 anos completos sem comorbidade. Olha só, à medida que o tempo passa, né, a faixa etária vai diminuindo. Isso é uma boa notícia aqui na cidade. Isso é sinal que a cidade, de fato, está ampliando a vacinação para as pessoas, né, saindo um pouco daquela questão dos grupos prioritários e indo, de fato, para as faixas etárias. Tem muita gente nessa faixa etária de 35, 33, que há muito tempo estava esperando para ser contemplada com a vacina, né, contra a Covid-19 e agora, de fato, serão contempladas. É de fundamental importância ficar de olho no calendário. Pode acessar aí o site da Prefeitura de Itabuna, olhar também a página da Secretaria Municipal de Saúde para ver realmente aonde é o posto de saúde mais próximo à sua casa, onde você vai poder tomar a sua vacina. De fato, essa semana toda vai ter vacinação contra a influenza, que também é de fundamental importância, e vacinação também contra a Covid-19, que avança positivamente aqui na cidade. Eu retorno com você, Camila. Com certeza, Érica. Obrigada. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Programação sempre sendo atualizada aqui também através da nossa imprensa, né, dos nossos telejornais. E, claro, rede social, a internet também tem facilitado bastante, uma importante ferramenta para ajudar nessa divulgação e a atualização que tem sido feita aí de acordo com a chegada das doses, né, as novas programações aí também, principalmente por conta daquela logística, né? A gente viu que durante um tempo a questão da primeira dose ainda estava sendo reavaliada, não estava tendo quanto em relação à segunda, mas agora sim a gente acompanhando essa evolução também na cidade de Itabuna. Falamos de Vitória da Conquista, também de Itabuna. Daqui a pouquinho a gente também fala sobre outras vacinações, outras campanhas, porque a gente tem que lembrar que, além do Covid, a questão de rotina também continua. E olha, aproveitar que chamar você aqui para participar com a gente, DDD 739-9927-0563, é nosso telefone, dá tempo ainda, o programa está só começando, é só fazer aquela selfie bem pertinho da TV, mostrar que está acompanhando o Cabral no Ar. Pode ser você sozinho, pode ser com a criançada, família reunida, bicharada, a gente adora ver os bichinhos aqui também, 99927-0563. Me diz qual é o seu nome, a cidade, de onde está falando e até o fim do programa eu mostro tudo, combinado? E olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver que a Prefeitura de Itabuna autorizou o retorno das aulas semipresenciais na rede particular a partir de hoje. Mas para esse retorno acontecer de forma segura, os fiscais da Vigilância Sanitária estão visitando as escolas. Assunto importante, daqui a pouquinho, não sai daí. Sete horas e 17 minutos, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e eu tenho um recadinho para você. Eu já estou de malas prontas porque agora é hora de comprar a sua viagem pagando muito pouco. Você tem poucos minutos para viajar quando quiser, pagando até 50% menos, só enquanto esse QR Code estiver na tela. Então já prepara o celular, na 123 Milhas você compra agora, bem mais barato, escolhe quando viajar. Confira as ofertas. Pacotes para Porto Seguro a partir de R$ 61,00 mensais. Olha só que bacana. Pacotes para Natal a partir de R$ 66,00 mensais. Pacotes para Maceió a partir de R$ 84,00 mensais.
e pacotes para o Rio de Janeiro a partir de R$ 36 mensais. Para Recife, pacotes a partir de R$ 64 mensais. Você não precisa de milhas para comprar. Você paga em dinheiro e pode parcelar em até 12 vezes no cartão, 5 vezes no boleto ou Pix. Aponte seu celular para o QR Code ou acesse 123milhas.com. Está imperdível. E a Prefeitura de Itabuna autorizou o retorno das aulas semipresenciais da rede particular a partir de hoje. Mas para esse retorno acontecer de forma segura, os fiscais da Vigilância Sanitária estão visitando as escolas para checar se os protocolos sanitários estão sendo seguidos de forma correta e, claro, dar o aval aí para que essas unidades de ensino reabram parcialmente. Antes do retorno às aulas, representantes das escolas se reuniram com o Departamento de Vigilância e Saúde, onde foram apresentados protocolos sanitários que devem ser seguidos pelas unidades de ensino. A questão da máscara, né? Álcool gel, né? Ou líquido sendo 70, né? A questão dos EPIs para os funcionários, a higienização, o tapete sanitizante, né? Então tem algumas normas que a gente vai estar junto com eles, né, elaborando, o protocolo já está elaborado, mas nós vamos estar assim agora formatando esse protocolo para poder a gente ter segurança nas voltas às aulas. Ainda na reunião foram entregues requerimentos aos responsáveis pelas escolas. A vistoria já começa nesta segunda-feira, onde os fiscais da Vigilância Sanitária irão visitar as unidades de ensino para fiscalizar atividades e decidir se tem condições de reabrir. As visitas acontecem até o mês de agosto. Muitas escolas elas já estão com protocolos já em dias, né? Então são as primeiras que vão estar sendo, vão abrir as suas atividades, né? Então que ao longo do mês e no próximo mês, até o dia 2 de agosto, as escolas foram fazendo a sequência daquelas por prioridades. As que já estão preparadas com o protocolo, né, cumprindo todos os protocolos, elas vão estar abrindo sua escola. Mas o fiscal vai ter que antes estar passando lá e estar liberando através do alvará sanitário. O retorno às aulas será no formato híbrido, parte presencial e parte online. E segundo o decreto, será facultativo aos pais. Quem não quiser enviar as crianças aos colégios poderá seguir as aulas de maneira remota, enquanto os alunos que voltarem ao modo presencial terão que se adequar aos protocolos de saúde exigidos pela Vigilância Sanitária. Durante a reunião, a representante das escolas particulares infantis de Itabuna informou que professores e administradores das unidades devem estar atentos às exigências das autoridades de saúde e conversar com os pais para adaptar o melhor formato para a retomada dos alunos às escolas. Esta diretora de uma escola de educação infantil Fundamental 1 afirma que, mesmo com o decreto, foi necessário reunião com professores. Nesta semana, uma outra será realizada com pais e alunos para buscar o entendimento sobre o retorno. Esse retorno vai ser feito de forma gradual e principalmente respeitando as decisões da nossa comunidade escolar. Nós já fizemos reunião com o nosso corpo docente e faremos também, agora na próxima semana, uma reunião com a nossa comunidade, com os pais e alunos, mediante um formulário que nós já enviamos anteriormente para saber se eles se sentem seguros ou não em retornar à atividade presencial. Com toda essa definição, com as nossas pesquisas via formulário, nós já temos uma noção de quantos alunos já pretendem retornar e quantos alunos não pretendem retornar. A gente já tem uma prévia. Mas, a partir desse diálogo com os pais, nós vamos apresentá-los o nosso plano de ação para essa retomada gradual e salientando, vai ser de forma híbrida. Nós vamos ter dias presenciais, dias online e as crianças que não aderirem ao formato presencial, por uma questão contratual, elas precisarão, precisa-se ofertar esse ensino online que a gente manteve desde o início, quer dizer, desde o ano passado. Segundo a diretora, a escola na parte estrutural está preparada para receber os alunos, pois diversas alterações foram realizadas desde o início da pandemia. A nossa estrutura física, ela suporta sim essa retomada segura, seguindo todos os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. A questão maior agora é a questão da segurança emocional da nossa comunidade. Isso que para nós é o mais importante. Com certeza, muitos desafios, porque em relação
a todos os protocolos e tudo mais, a gente sabe que a turma está empenhada. E com certeza mais empenhada que nunca, porque é o que todo mundo quer, voltar à normalidade, oferecer o acesso à educação e com toda a segurança aí dentro desse contexto da pandemia. Isso aí, sem dúvidas, acredito que todos os empresários, né, as pessoas que estão à frente das escolas aí particulares principalmente, estão se empenhando muito, inclusive com treinamentos, né, de funcionários, toda aquela sinalização. Nós, inclusive, acompanhamos aí na última semana, mostrando como é que as escolas estavam se preparando, tudo sinalizadinho, mas essa questão da segurança emocional, que a entrevistada citou aí no final da matéria, é algo também que está pegando bastante. Então, nem todos os pais ainda estão 100% seguros, tem gente que diz que já vai levar o filho para a escola. Tem alguns que ainda não estão se sentindo 100% seguros, principalmente aquelas famílias em que já tiveram que lidar com a doença, então, ou que perderam alguém próximo. É algo que ainda não existe um 100% de segurança do ponto de vista emocional, é algo realmente importante de se retratar. Claro que cada um vai ter vai seguir aí o que acha melhor para a sua família, para os seus filhos, mas isso tudo está sendo bem flexibilizado aí em relação à logística, né? Dias alternados, tem algumas escolas, por exemplo, que estão escolhendo, vai ser segunda, quarta e sexta. Em relação ao quantitativo, de número de alunos que estão dentro da sala, então todos os protocolos são bem específicos em relação a cada setor, cada unidade escolar. A gente viu essa reunião também muito importante, o pessoal preenchendo tudo certinho, então a gente vai torcer para que dê tudo certo. Em algumas escolas, algumas unidades, acredito que eu ouvi falar que uma poderia começar hoje, algumas vão começar somente no mês de agosto, até porque tem alguns profissionais que também estão finalizando, né, justamente a programação de vacinação também, então cada um está se programando de acordo aí com a evolução de todo o agendamento, né, toda a programação dentro de cada unidade também. E agora vamos ver imagens ao vivo lá da Avenida Kennedy, em Itabuna. Agora há pouco a gente viu a neblina lá na JS e na Kennedy não é diferente, hein? Continua essa neblina aqui na cidade de Itabuna, até aquela sensação de friozinho. Estava 20 graus agora há pouco, essa previsão continua aí por enquanto, é 20, 21 graus. Está variando aqui na cidade de Itabuna e essa neblina está chamando atenção, hein? Agora há pouco... mas logo no início do programa a gente mostrou lá na JS, estava essa mesma sensação de friozinho, viu? Mas é uma sensação só, acho que é só fake, viu? Só de início de manhã mesmo, porque daqui a pouquinho você vai ver, tá ficando um pouquinho mais quente, né? Não teve chuva esse fim de semana, então eu acredito que hoje o sol vai brilhar forte. Essa neblinazinha vem para dizer, o sol daqui a pouquinho pega aqui na cidade de Itabuna. Hoje a máxima ainda deve atingir os 27 graus, 28 e por aí. Tem também a sensação térmica, né, que faz parecer que é um pouquinho mais, né, por vezes. Trânsito também fluindo normalmente. A gente esperou tanto tempo, né, para essa obra ficar finalizada aí. Tá ficando legal, estão ajeitando canteiros também para dar aquele ar, né, de cidade grande. Tem que ter arborização também, né, paisagismo. Então tá ficando bacana aí. É uma região que precisava mesmo dessa mudança, né, para melhorar um pouquinho o tráfego de veículos. Trânsito fluindo normalmente aí, principalmente sentido Jaçanã, para quem está indo para a saída de Buerarema, né, seguindo pela BR, e também para quem está retornando aí sentido centro da cidade, tem um movimento um pouquinho maior, mas está fluindo normalmente. E que neblina, hein? Parece que está aumentando aí desde as 7 horas, quando a gente mostrou a primeira imagem. Inclusive, parece que está aumentando aí na região. Vai com mais cuidado aí, olha só a quantidade de gente ali atravessando, veículos transitando, então tem que ter uma atenção bem maior aí para não ter risco de acidente. E agora vamos ver como é que vai ficar o clima hoje nas cidades da região. Hora do nosso Giro do Tempo. Vamos começar então o nosso giro aí pela cidade de Itabuna, agora trazendo os dados mais específicos, vamos acompanhar a temperatura também, ó. Itabuna, dia vai ser de sol com algumas nuvens, hoje a máxima deve chegar aos 30 graus, falei aqui agora há pouco, né, que fica oscilando 28, às vezes a sensação de 30, então mínima de 19, aí fica daquela forma assim. Ontem à noite, inclusive, senti um friozinho, viu? Parei para assistir um filminho, descansar um pouquinho no domingo, domingo pede, né, um descansozinho, e aí estava fresquinho para dormir até com a cobertinha na casa, não sei se é exagero, né, porque quem mora em apartamento é um pouquinho mais fresco. Mínima de 19, então, máxima de 30 em Itabuna, apesar de muita neblina aí que a gente acompanhou, algumas nuvens no céu, não tem previsão de chuva hoje na cidade. E de Itabuna vamos para a nossa vizinha Ilhéus. Como será que está o tempo por lá?
Em Ilhéus, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, máxima deve chegar a 29 graus. Olha, o dia estava tão lindo esse fim de semana em Ilhéus, eu acompanhei várias imagens, aí o pessoal, a turma que aproveitou para espiar um pouquinho a praia. O céu estava azulzinho, brilhando forte o sol por lá durante o fim de semana, mas aí como tem aquele ventinho mais fresquinho de inverno, né, as temperaturas aí ficam oscilando entre 19 e 29 graus e, portanto, em Ilhéus, previsão que continua nesta segunda-feira. Agora vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul do estado. Em Teixeira o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mas pode chover à tarde e à noite. Já fica um pouquinho diferente a previsão por lá. Máxima de 30 graus, mínima de 19, só que com possibilidade de chuva, e portanto em Teixeira de Freitas. Teixeira que é muito conhecida pelo calor, né, lá também. E lá em Poções, no sudoeste do estado, vamos ver como é que está o tempo por lá. Em Poções o dia vai ser de sol entre nuvens, máxima de 31 graus e mínima de 17. O tempo lá em Poções é bem parecido aí com Planalto, Vitória da Conquista. Fica aquele sol ali durante o dia. Cedinho fica frio, aí meio-dia fica sol. Aí vai entardecendo, anoitecendo, fica aquele friozinho de novo. Mínima de 17, máxima de 31 graus, portanto sem chuva lá em Poções. Vamos ver como é que fica a previsão de tempo também na cidade de Prado. Litoral, olha, em Prado o dia vai ser de sol com muitas nuvens. A máxima deve chegar aos 29 graus, mínima de 18, portanto também sem previsão de chuva lá em Prado. E vamos ver como ficou o amanhecer na cidade de Porto Seguro. Eu adoro esse momento aqui, né, de presente da natureza. Que coisa mais linda. Hilton Seixas, que imagem linda é essa, esse contraste, essa aurora, né? O amanhecer lá em Porto Seguro é sempre especial, né? À toa que a terra do descobrimento é uma das mais procuradas aqui na nossa Bahia, né? Para o pessoal, a turma que está querendo relaxar um pouquinho, apreciar a paisagem. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina um time-lapse ali, ó, a gente acompanhando o sol subindo ali devagarzinho. É a coisa mais linda. Adorei, adorei. O espelho d'água também está incrível, barquinho de fundo, que cenário, hein? Dá até uma tranquilidade. É um presente para nós aqui nessa segunda-feira acompanhar esse amanhecer lá em Porto Seguro. E com essas imagens já aproveita também para ver a previsão, né? Dia vai ser de sol com algumas nuvens lá na cidade de Porto Seguro. A gente vendo aqui agora uma imagem diferente, né? Acompanhando o céu azulzinho, começa bem laranja, mostrando que o sol vai brilhar forte. A gente está vendo essa previsão lá em Porto Seguro. E agora a gente vendo ao vivo, né? Isso ao vivo, né? O Hilton Seixas registrou o amanhecer logo cedinho. O céu estava lindo, aquela aurora. E agora o céu está azulzinho, combinando com a cor do mar e no contraste com a vegetação. Que coisa mais linda, né? Ao vivo aí, portanto, direto de Porto Seguro. Previsão é de sol entre nuvens aí, mas sem chuva. E agora, ó, de um lado, Deus pincelando, né, pra gente aqui essas imagens lindas. E o Hilton Seixas trazendo pra gente ao vivo aqui a atualização também de Porto Seguro. Travessia das Balsas também, que é um espetáculo à parte ali também, aquele trechinho, né? Quem está na cidade de Porto Seguro já consegue ver de longe, já acompanhando. Aí, portanto, essa travessia para Arraial, Trancoso, né? Essa turma que vai para essas localidades também, um dos destinos também muito procurados lá na região. E olha, o CREA está realizando fiscalizações na região de Itabuna e Ilhéus para combater o exercício ilegal das profissões de engenharia, agronomia e geociências. Vamos ver na reportagem? Mesmo em meio à pandemia, a construção civil vem se destacando em crescimento em toda a Bahia. Na região sul, a situação retrata isso. Ilhéus, por exemplo, são construções de prédios, residências, obra de pequeno e grande porte. Mas todos esses empreendimentos têm que haver o licenciamento e profissionais específicos da área da construção, testificando a qualidade dos imóveis. E tudo tem que ser fiscalizado. Por isso que o CREA Bahia montou uma força-tarefa e vem realizando esse trabalho de fiscalização para garantir que os profissionais e construções estejam seguindo o rito de legalidade e responsabilidade. E as duas maiores cidades da região sul, Itabuna e Ilhéus, estão no cronograma da fiscalização. Em decorrência da grande demanda de empreendimentos que estão acontecendo nesse momento no município de Ilhéus e Itabuna, nós resolvemos fazer uma força-tarefa. Estamos aqui do dia 12 até o dia 23 com a equipe de 12 fiscais, 12 viaturas, fazendo visita às obras públicas e particulares e provavelmente também em empreendimentos comerciais e indústrias, para observar a questão do exercício legal das profissões da engenharia.
Hamilton é inspetor-chefe do CREA de Ilhéus e está acompanhando a equipe. Ressalta que o município tem um saldo positivo na questão de ordem legal das construções e dos profissionais. A pandemia veio, vários setores houve um decréscimo, mas a construção civil ela continuou sempre avançando e nós estamos tendo um salto muito positivo na emissão de documentações, alvarás, construções, ARTs. Tem sido um salto totalmente positivo para a construção civil aqui na nossa cidade. O Pedro é recém-formado na área da construção civil e sabe que a prática é uma outra realidade. E o trabalho do CREA valoriza o profissional habilitado. A fiscalização do CREA ela é importantíssima para poder respaldar o profissional da área que sai da faculdade e precisa de um órgão competente, né, que possa atuar e respaldar a nossa profissão. Depois de toda a expensão, o registro de que a obra foi fiscalizada é posto em área visível, testificando a legalidade do empreendimento. A placa do CREA, na verdade, é o registro da atividade de fiscalização e acontecendo alguma inconformidade no processo de documentação e identificação dos responsáveis técnicos, a obra ela é fiscalizada e é emitido um documento de fiscalização preventivo e desse documento de fiscalização preventiva é concedido um prazo que vai até de 30 a 60 dias para que a obra seja regularizada. É assim que a turma do CREA avisou para a gente sobre essa fiscalização, nós achamos importante divulgar. A gente está falando também de uma forma de prestação de serviço, né, de utilidade pública para a população, é segurança. Quando a gente fala de construção, inclusive Ilhéus, por exemplo, a gente tem acompanhado muitas obras novas. A cidade está crescendo bastante aí nesse sentido e nada melhor do que, chegar junto, fiscalizar, garantir a segurança da população, também, claro, principalmente trabalhadores. Essa turma que trabalha aí não é moleza não, tem que estar muito preparado. Muitos prédios, principalmente, aí sendo construídos aqui na nossa região, é sinal de crescimento, né? A gente fala muito de Vitória da Conquista também, que se destaca no setor imobiliário, mas nossa região também tem crescido bastante nesse sentido. Então, essas fiscalizações vêm aí para, claro, alertar também os profissionais, principalmente os jovens aí que estão começando, né, dando os primeiros passos na profissão. Tem que ficar atento, sim, às regras. Isso, com certeza, garante uma segurança para todos, enquanto sociedade, enquanto população. Chegar junto, né, ter essa oportunidade também de dialogar, de ter orientações junto a um órgão fiscalizador como esse, também é essencial para trazer o melhor resultado. Nossa região agradece, né, com certeza. E olha, depois do intervalo, o sul da Bahia tem 52 casos de malária. Vamos continuar fazendo esse alerta, porque o crescente aumento de casos já fez os especialistas designarem que a região pode estar tendo um surto da doença. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esta e outras informações. Estou te esperando. Sete horas e 38 minutos, de volta com o Cabralha no Ar. Agora chega aqui mais pertinho, vou aproveitar e também convidar você a participar com a gente, DDD 739-9927-0563, quase que não sai, hein? Então não tem aquela desculpa não, tô com vergonha, tô tímido, de vez em quando a gente se encontra na rua, né, e o pessoal fala assim, vou mandar aquela foto ali pra você, depois fica com vergonha, não fica não, a gente adora ver o rostinho de vocês, se estiver com vergonha de entrar sozinho, chama o maridão, chama a filhota, os bichinhos, registrem aí, mostrem que estão acompanhando o Cabralha no Ar, a gente adora, é só dizer qual o seu nome, a cidade de onde está falando, aquela foto ali bem pertinho da TV e até o fim do programa eu mostro tudo. Olá, estou esperando a participação de vocês, hein? A gente vai ao vivo até Vitória da Conquista porque o Poder Judiciário da Bahia, PJ Bahia, inicia hoje a retomada do horário de expediente regular nas unidades. E nós vamos falar com o Ronaldo porque com certeza é um assunto importante, já existia essa expectativa em relação também a até alguns atendimentos presenciais, né, Ronaldo? Bom dia para você. Bom dia, telespectadores do Cabralha no Ar. Bom dia, Camila. Sim, de fato, a Ordem dos Advogados, Seção da Bahia, fez um pedido ao CNJ para essa retomada das atividades presenciais. E hoje, dia 19, o Tribunal de Justiça da Bahia reabre as suas unidades para o atendimento presencial após mais de um ano sem essa atividade. Disso, como a gente pode considerar, né, qual a importância para essa retomada, para que os processos consigam ser julgados aí com maior celeridade?
Nós esperamos que os processos retomem a sua marcha normal. Há uma demanda reprimida muito grande. Já havia uma grande dificuldade por falta de estrutura das unidades. Com esse período de paralisação, a situação se agravou ainda mais. Então, a expectativa, Camila, é que os processos retomem a sua marcha normal, diminuindo a taxa de congestionamento deles. Então, nesse meio tempo, né, antes da gente entender como está funcionando agora, nesse meio tempo, como é que estavam sendo os atendimentos? O online estava conseguindo atender a demanda da população ou isso ainda estava um pouquinho limitado? Estava limitado, ele não funcionava regularmente, satisfatoriamente. O atendimento através do balcão de justiça que foi criado pelo Tribunal de Justiça não atendia às expectativas dos advogados e das partes e de outros profissionais que trabalham no setor, na esfera. Eu espero que com o atendimento presencial, que precisa também de pré-agendamento, necessita, é gradual essa volta, os serviços retomem, como eu disse anteriormente, o seu regular funcionamento. E eu acredito que era uma espera não só da população que queria resolver suas demandas, mas também dos próprios profissionais que estavam ali precisando dar celeridade aos processos, tinha muita coisa acumulada, é uma preocupação grande nesse sentido, né? Fundamentalmente da população. A população é quem sofreu diretamente com essa paralisação. É claro que os profissionais, os advogados, acabavam por suportar, digamos assim, um ônus dessa paralisação das atividades, porque os seus clientes não têm acesso às autoridades que poderiam retomar, que poderiam regularizar esse serviço, então acabavam cobrando dos advogados essa retomada. E como é que ela vai funcionar? Por isso é que nós estamos, assim, também aliviados. Ah, com certeza, dá para ver até pelo sorriso no rosto. E olha, como é que vai funcionar aí na prática esse atendimento, os agendamentos vão existir, tem um canal de comunicação? Tem um canal. O site do Tribunal de Justiça disponibiliza um canal para o agendamento. Nós vamos poder sentir isso na prática a partir de hoje, mas eu acredito que, pelo menos nessas primeiras semanas, nós tenhamos alguma dificuldade, em razão, como eu disse, das muitas demandas reprimidas. Creio que no espaço de 15, 20 dias, nós já possamos trabalhar regularmente com esses agendamentos. Agora, que tipo de serviço? Vamos tentar exemplificar, né? Que tipo de serviço vai acontecer aí presencialmente? É um atendimento direto à população? É uma audiência? O que vai ser realizado na prática? Os atendimentos diretamente às partes, à população, aos advogados, aos membros do Ministério Público e também algumas audiências presenciais, porque o tribunal vai priorizar a realização de audiências por videoconferência. Somente naqueles casos em que essas audiências não puderem ser realizadas sob esse formato, é que se adotará o formato presencial, porque também terá limitações, no máximo um servidor em cada 4 metros quadrados, evitar-se as aglomerações, as medidas de segurança, de higiene serão adotadas também. Então, a retomada presencial, de algum modo, será gradual por conta desse pré-agendamento e dessa prioridade que se dará aos atos por videoconferência. Até porque, para dar esse equilíbrio justamente na adaptação do retorno, né? O senhor está falando aí do efetivo, das regras também para evitar aglomerações. Então, como a gente já viu que foi uma ferramenta que ajudou bastante nesse período, né? O online, em caso de audiências, por exemplo, então vai ter esse equilíbrio, uma espécie de atendimento híbrido aí por enquanto, né? Sim, o ponto que eu reputo assim, positivo dessa paralisação é que a população, os advogados, o próprio Poder Judiciário, seus servidores, puderam experimentar essa nova ferramenta. Então, a ideia é fazer com que ela continue funcionando e até aprimorá-la nesse momento. É claro que esse atendimento híbrido terá que ser feito porque muitos dos advogados e das partes têm dificuldade
em operar esse formato por videoconferência, por falta de conhecimento, por falta de equipamentos adequados para tanto. Ah, com certeza. Acredito que foi um momento de muito desafio para muitas profissões, inclusive, né, se adaptar ao online, a utilizar as ferramentas. E, do ponto de vista mais técnico, existe algum risco de penalidade, por exemplo, para advogados que não comparecerem ou que tiver alguma discordância em relação a esse novo esquema? Existe a previsão de pagamento de multa pelas partes, mas é evidente que o advogado, em nome das partes, ele pode optar por uma modalidade. Se ele não puder realizar a audiência por videoconferência, por alguma deficiência de equipamento ou alguma dificuldade, ele comunica com antecedência e aguarda a marcação do ato pela via presencial. A gente tem alguma novidade recentemente, por exemplo, algumas varas que foram abertas, isso também vai ajudar no atendimento à população, e que varas são essas? Essas varas ainda não estão funcionando porque o tribunal recentemente publicou edital para o provimento de cargos de juízes nas varas de família e sucessões, a segunda vara e a segunda vara de fazenda pública. A partir do próximo mês de agosto, eu espero que essas varas já estejam funcionando regularmente, atendendo a esse novo formato de realização de atos. Isso também dá oportunidade, por exemplo, de contratações? Tem turma aí que pode ficar de olho? Como é que está sendo isso? O tribunal já tem uma deficiência de número de servidores e de juízes também. A expectativa é que haja essa abertura de contratações de concurso, tanto para o provimento de cargos de juízes como de servidores. Há uma deficiência que a gente já experimentava mesmo antes do período pandêmico. Com certeza. Agora, para a gente, antes de fechar ali, quais as orientações a gente pode dar para o público que está assistindo? Porque, com certeza, muita gente já está habituada aqui a algumas regras que a gente tem acompanhado na pandemia em relação ao uso de máscara, evitar aglomeração, mas na prática a gente também pode reforçar esse alerta para que todo mundo saiba como vai funcionar aí essa questão do atendimento, né? Eu acho que a gente deve ter uma certa prudência e cautela nesse momento para experimentar, saber na prática como vai funcionar esse atendimento híbrido nesse primeiro momento. É evidente que os advogados, as partes, os servidores vão passar, como você mencionou, por um período de readaptação ou de adaptação a alguns formatos que ainda não foram experimentados. Portanto, eu acho que ter uma certa paciência e cautela, obedecendo todas as formalidades e as cautelas de segurança higiênica. E para os profissionais em si, a OAB, que é um órgão tão importante para a categoria, também tem feito diálogos, orientações nesse sentido para ajudar os profissionais? Sim, a OAB tem feito diálogo, tem disponibilizado equipamentos, as salas, espaços físicos para que os advogados possam manter esse contato por videoconferência com essas ferramentas novas do tribunal. E realizado cursos também, a tendência é até aprimorar, aumentar esse oferecimento aí de cursos e treinamentos para os advogados. Muito obrigada, então, pelas informações. Vamos ficar na expectativa desse retorno do híbrido e qualquer novidade conta pra gente, tá? Somos nós quem agradecemos, Camila, estamos à inteira disposição e evidentemente que sim. Obrigada mais uma vez. Ronaldo Soares aí, portanto, presidente da OAB de Vitória da Conquista, conversando com a gente. Vamos seguir agora ao vivo, acompanhando imagens da Avenida Princesa Isabel aqui em Itabuna. Já giramos aí pela JS Pinheiro, Avenida Kennedy e a neblina continua, viu, minha gente? Você tá vendo? Tá surpreendendo, né? Já são 7h49 e mesmo assim ela continua. O sol ainda tá tímido aqui na nossa cidade de Itabuna e o trânsito está bem tranquilo, né? Uma tranquilidade atípica aí na Avenida Princesa Isabel. Volta e meia a gente vê a movimentação aí de veículos, mas está fluindo
normalmente a gente está num ponto aí que daqui a pouquinho você vai ver 8 horas da manhã, vai ficar ainda mais cheio, né? Principalmente ali nas proximidades da rotatória do São Caetano, Avenida Aziz Maron, é aí que se concentra a maior movimentação. A gente está vendo um trânsito maior, um pouco maior, mas acredito que seja até pelo semáforo também, né? Sentido a continuidade da Princesa Isabel, sentido Kennedy, né? Para quem faz essa manobra ali, está enfrentando o trânsito um pouquinho maior, tem uma maior quantidade de veículos. E do lado de cá, para quem vai sentido centro, está um pouquinho mais vazia a pista. Mas aí, como eu falei agora há pouco, né? A questão de semáforo também já está fluindo normalmente. Agora sim, parece que o sol está começando a brilhar forte. De um lado o céu já está azulzinho, né? Aqui em Itabuna, e do outro a gente ainda está vendo um pouquinho da neblina, que desde o início do jornal a gente está comentando aqui, fazendo o nosso giro pela cidade, trazendo informação de trânsito e tempo para você de casa, desde o início do jornal que a gente está acompanhando, né? Agora sim parece que o sol está começando a brilhar forte. E a previsão a gente viu agora há pouco, né? Sem chance de chuva aqui na cidade de Itabuna, e as temperaturas podem chegar aos 30 graus. Pode preparar que até meio-dia, daqui até a hora do Tom Ribeiro, com certeza o calor vai estar pegando aqui na cidade de Itabuna. Trânsito tranquilo aí, portanto, na Avenida Princesa Isabel. Aqui você já começa o dia bem informado. E olha, sul da Bahia tem 52 casos de malária registrados. O crescente aumento desses casos já fez os especialistas designarem que a região está tendo um surto da doença. Materiais estão sendo distribuídos, principalmente onde se concentra a maioria dos casos, no intuito de prevenir e controlar o foco. O primeiro caso confirmado de malária foi registrado no dia 27 de abril de 2021, no município de Itabela, no sul da Bahia. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, um homem que teria vindo de Manaus e que estava infectado visitou um povoado na zona rural da cidade. Como local também existem mosquitos anopheles, podem ter se proliferado e infectado a população. Nós recebemos a visita de uma pessoa do Amazonas, proveniente do Amazonas, e depois da investigação foi descoberto que essa pessoa veio para cá no mês de setembro e ficou até janeiro, fevereiro. Em fevereiro ele se deslocou para outro local. Então ele veio provavelmente, infectado, e aqui teve alguma recaída, e daí, como nesse local tem um mosquito anofelino, os casos começaram a surgir. De acordo com a CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia e da Vigilância Epidemiológica do Estado, já são mais de 50 casos da doença confirmados. Os médicos e especialistas em doenças infecciosas já dizem que a região sul está vivenciando um surto de malária. Isso porque, devido especificamente ao avanço da doença em uma área da região. A CESAB disse que já enviou técnicos e materiais para análise dos casos. A coordenadora explica que os equipamentos e materiais estão sendo distribuídos principalmente onde se concentra a maioria dos casos, no intuito de prevenir e controlar o foco. A gente tem feito com a instalação de mais laboratoristas, tem se feito uma análise maior e busca ativa de sintomáticos na área e iniciando também busca ativa de assintomáticos para iniciar quanto mais rápido o tratamento. Este médico infectologista disse que a doença é específica na região norte do país e que os sintomas da malária não são semelhantes com os da dengue, zika e chikungunya. A malária ela é uma doença que atinge vários órgãos e sistemas do corpo humano. Quadro clínico geral, ele vem com febre, com dores musculares, dores articulares, náuseas, vômitos, uma dor abdominal que pode ser intensa. O paciente ele pode ter rebaixamento do nível de consciência também, pode ter confusão mental e nas formas mais graves o paciente ele pode apresentar um quadro de insuficiência hepática, onde o fígado fica muito comprometido, inclusive com alteração da coloração dos olhos, os olhos podem ficar amarelados, o paciente pode desenvolver também um quadro de insuficiência renal grave, inclusive é a insuficiência renal da malária que mais mata o paciente com essa doença. O paciente pode desenvolver também distúrbio de coagulação com trombose intravascular. Além disso, o paciente pode desenvolver também um quadro chamado, em inglês, de
Black Water Fever, que é a febre da água escura, onde a urina fica muito escurecida. E também é um sinal de caso grave de malária. É importante a gente colocar que, no caso, a febre da malária ela vem sempre associada a calafrios e numa determinada hora do dia. Sempre assim, o acesso de febre acontece sempre numa mesma hora do dia e é muito raro aquele caso que a gente chama de febre terçã, que acontece a cada 3 dias, e a febre quartã, que acontece a cada 4 dias. Resumindo, malária é uma doença com um quadro clínico muito florido, com muitos sintomas, com muitos sinais. O médico chama a atenção para a forma de contaminação, cuidados e tratamento da malária. O tratamento é feito, nos casos simples, com medicamentos, tá? A terapia medicamentosa. Os casos mais graves, o paciente normalmente vai precisar de internamento e, em muitos casos, o paciente pode precisar, inclusive, de terapia intensiva, hemodiálise, etc. A prevenção ela é feita com o uso de repelentes, o bloqueio da entrada do mosquito no domicílio. E é interessante se falar também, né, sobre a questão do bloqueio geográfico, né, da malária, identificando-se os indivíduos que tiveram contato com essa pessoa, né, e isolando esses indivíduos para que não haja uma contaminação de outros vetores, no caso de outros mosquitos, que possam transmitir a doença para outras pessoas. Porque é diferente, por exemplo, daquele contexto que a gente tem do Aedes aegypti, né, em relação a outras doenças aí como dengue e chikungunya. E falando da malária em específico, são muitos sintomas possíveis, mas são bem característicos. O médico alertou bem em relação às características dessa doença e a importância da prevenção. E a gente sabe que atitudes simples ali, aquilo que a gente está de costume, né? Porque ninguém gosta de um mosquito, né? De uma muriçoca em casa. Imagine se for um vetor da malária, né? Que Deus o livre. Então, a gente pode se prevenir aí usando repelente, como ele bem lembrou. Nós falamos até da distribuição de mosquiteiros, você lembra? Eu me lembro muito bem, na casa da minha vozinha, eu utilizava um mosquiteirozinho para dormir e era a salvação, que morava numa cidade muito quente, tinha bastante muriçoca, né? A gente está falando de uma coisa mais séria, mas é de um item que realmente também está sendo apelado. O uso dele, nesse período, a gente viu até uma distribuição em uma área específica, Itabela, por exemplo, que está preocupando bastante, praticamente o número quase total aí é referente ao município. A gente tem um caso em Porto Seguro, não é isso? E a maioria está sendo de Itabela e, de fato, lá no sul, extremo sul do estado. Então, um alerta que continua. Então, a turma de casa fazendo cuidado aí, vai dando de tardezinha, já fecha a sua janela, utiliza o repelente, tenta se prevenir o máximo possível. E o pessoal, a turma da saúde, autoridades aí estão de olho, vendo esse laboratório aí para dar maior celeridade, dar mais resposta, estudar melhor essa situação. E já se fala de um surto aí, portanto, com base nesses casos que têm sido registrados e crescido, né? Tem crescido bastante na região. É preocupante, mas a gente espera que em breve a gente tenha boas notícias e continuar mesmo com a prevenção, fazendo esse alerta aqui para todo mundo que está acompanhando em casa. Intervalo na tela do Cabralha no Ar, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, não sai daí, estou te esperando. Já de volta com o Cabralha no Ar, 8h02. A Érica de Sá volta ao vivo para falar sobre a campanha Estrada Solidária, que está sendo realizada em todo o país. Conta pra gente, Érica, com você. Exatamente, Camila. A campanha da Polícia Rodoviária Federal acontece em todo o país. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis que posteriormente serão distribuídos às famílias carentes aqui de Itabuna. A arrecadação acontece no posto de Itabuna, de Gandu e de Camaquã também. São 3 postos aí, né, que as pessoas, os motoristas que trafegam pelas nossas estradas vão ter a oportunidade de pararem e doarem, fazerem as suas doações. Eu converso agora com o Tarcísio Melo, da Polícia Rodoviária Federal. Tarcísio, muito bom dia para você. É uma campanha nacional, agora são alimentos que não vão ser distribuídos só para as famílias carentes. As instituições também podem fazer um cadastro para serem contempladas com esses alimentos também. É isso? Bom dia mais uma vez. Bom dia Camila. A intenção da campanha é essa mesmo, o usuário que está passando na rodovia fazer essa doação, ajudar quem tem pouco na mesa, né? Quem passa fome nesse momento tão difícil. E as doações são de alimentos não perecíveis, feijão, arroz, o macarrão, o óleo.
e podem ser feitos nos postos daqui da nossa região de Itabuna, Gandu e Camaquã. A campanha ela segue até o próximo dia 8, a entrega será quando, Tarcísio? Ela segue até o dia 8, as doações, e a entrega será dia 18 nas instituições que estiverem cadastradas no Ministério da Cidadania, que são as instituições aptas a receber essas doações. A boa notícia, Camila, é que eles já começaram a receber muitas doações, né? Já tem muitas doações na sede da PRF, né, Tarcísio? Isso, a gente tem recebido as doações, o motorista, né, o que passa ali na rodovia, está sempre fazendo esse ato solidário, ajudando as pessoas que estão em necessidade, né, passando fome nesse momento tão difícil. Como é que vai ser a distribuição? Vocês vão montar cestas básicas, a pessoa já tem que entregar uma cesta básica pronta, ela pode entregar, na verdade, um produto, o quilo do alimento avulso, como é que é? É a doação de qualquer alimento, pode ser avulso, pode ser a cesta básica também. E essas doações vão ser montadas cestas e vão ser entregues às instituições que estiverem cadastradas no Ministério da Cidadania. Qualquer instituição pode entrar no site do Ministério da Cidadania, cadastrar lá. Se tiver em dias com documentação, ela vai ser apta a receber essas doações. O objetivo é justamente levar alimento para as famílias. Muitas pessoas perderam emprego também durante a pandemia do coronavírus e ficaram sem como sustentar suas famílias. Isso é uma realidade também aqui em nossa cidade, em todo o estado, né? Isso, o momento as palavras que a gente sempre fala, né? Empatia, solidariedade, cada um se colocar no lugar do outro e quem puder, tiver condições de ajudar, abraçar a causa, fazer a doação que vai ser muito bem-vinda. Campanha Estrada Solidária. Em quais horários as pessoas podem fazer as doações? São 24 horas o funcionamento dos postos da PRF. Pode ser feita a doação. Está passando na rodovia, está viajando, está pegando a estrada, só é passar lá e fazer a doação que vai ser muito bem-vinda. E mesmo que não estiver passando na rodovia e que tiver interesse em ajudar essas famílias, pode se dirigir a um desses postos, né? Inclusive moradores de Gandu, de Camaquã também. Isso, a ação é para todos, né? Como foi dito, não precisa nem estar viajando, só chegar lá mesmo e doar, fazer esse ato de coração, de generosidade em favor do próximo, que vai estar ajudando muita gente aí. Você já tem assim uma perspectiva de quantos quilos de alimentos vocês pretendem arrecadar? Existe uma meta de arrecadação ou não, Tarcísio? A Polícia Rodoviária Federal, né, trabalha almeja o sucesso dessa missão, dessa operação. O enfrentamento, a gente enfrenta acidente de trânsito, a criminalidade, agora a gente enfrenta outro inimigo que é a fome. Então a gente espera sim que seja um sucesso essa missão e que a gente consiga ajudar muita gente. Okay, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pela iniciativa. Camila, eu retorno com você. Obrigada, Érica. Eu vou aproveitar aí a deixa, né, que a gente está com o nosso colega, o agente aí ao lado, para perguntar um pouquinho aí do fim de semana, fazer aquele alerta aí para quem está começando a rotina também. Como é que foi aí nas rodovias da nossa região? Porque a gente tem a 415 e a 101 que são bastante movimentadas. Exatamente. Vou conversar agora mais uma vez com o Tarcísio. Queria que você fizesse um balanço de como foi o final de semana. Agora há pouco, Camila, nós ficamos sabendo, inclusive, né? Daqui a pouco nós vamos checar a informação sobre um acidente que aconteceu em Ubaitaba. Além desse acidente que aconteceu na madrugada, como foi o final de semana nas rodovias que cortam aqui a nossa região, Tarcísio? O balanço da PRF do final de semana foram registrados alguns acidentes, inclusive acidentes graves, né? Que são aqueles que têm vítima com lesão grave ou morte. E o balanço é que o número de acidentes está aumentando aqui no nosso trecho. A gente aproveita até o espaço para falar pro amigo que dirige aí, que pega a estrada, para aumentar os cuidados, a atenção, para que ele saia de sua casa e chegue a seu destino com segurança. Muita gente passou o final de semana fora e está saindo hoje de manhã de alguma cidade para voltar para Itabuna ou de repente saindo de Itabuna para voltar para a cidade. Quais são os cuidados, as orientações que a Polícia Rodoviária Federal passa para esse condutor? O que a gente tem notado muito é a neblina no nosso trecho, nesse período, né, do inverno. É comum, na madrugada, né, no começo da manhã, intensificação de regiões com neblina. Então, os faróis acesos, o uso do cinto de segurança, dirigir com a velocidade compatível, para que ele chegue com segurança ao seu destino e tenha uma viagem segura, tanto para ele quanto para as outras pessoas. A questão do excesso de velocidade da ultrapassagem também, que ainda é um dos maiores problemas, né? A ultrapassagem aqui no nosso trecho é o maior causador de acidentes. As estatísticas que a gente tem demonstrado que a ultrapassagem em local proibido é responsável pelos acidentes mais graves que a gente tem registrado aqui. Então fica o alerta também ao amigo motorista, né, que tenha cautela, que realize as manobras só nos lugares permitidos e quando tiver segurança, para que ele tenha uma viagem segura.
Tarcísio, muito obrigada pelas informações. Pois é, Camila, um acidente grave registrado nesta madrugada, próximo ao Baitaba, Nossa equipe já vai checar as informações e logo mais vocês terão os detalhes no balanço geral. Camila, eu retorno com você. Obrigada. A gente está vendo aí pelas imagens que a neblina ali pelo horizonte continua e desde cedinho a gente tem falado, alertado, inclusive aqui no trecho urbano. Imagine na estrada, né, que o perigo fica ainda maior. O alerta está sendo reforçado, inclusive, pelo agente da Polícia Rodoviária Federal. Falamos aí sobre alguns acidentes registrados no fim de semana. Olha lá, né? Falamos tanto aí da imprudência, que é realmente a maior causadora de acidentes. E aí, quando a gente fala em imprudência, aí vem velocidade, vem o uso do celular, vem a questão da ultrapassagem indevida, que também traz, inclusive, consequências normalmente ainda maiores, né? Aquele choque frontal, é muito difícil, a gente costuma ver, inclusive, vítimas fatais. E foram acidentes graves aí, segundo o agente, que foram registrados no fim de semana. Tivemos a notícia agora dessa situação aí lá na região de Baitaba. E claro que ao longo da nossa programação a gente traz todos os detalhes. E junto de uma notícia como essa, a intenção não é só dizer, né, mostrar uma fatalidade não, minha gente. É uma forma também de fazer um alerta em relação à prevenção e os cuidados que nós, enquanto motoristas, enquanto agentes da sociedade, precisamos ter todos os dias. Aquela velha história de dirigir por si e pelo próximo. Ah, mas que fulano anda assim errado e não sei quem é folgado, o pessoal não respeita. Não, cuide de você, cuide da sua atitude, faça a sua parte, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Imagens ao vivo e, portanto, a gente mostrando um pouquinho da nossa região e fazendo esse alerta. Obrigada mais uma vez. Olha, em Ilhéus aconteceu o dia D da campanha nacional de vacinação contra a influenza. A vacina contra a gripe está disponível aí para toda a população a partir de 6 meses de idade nas unidades de saúde do município. Eu fui conferir de perto. A vacinação contra a influenza foi prorrogada devido à baixa procura. Em Ilhéus, o dia D da campanha aconteceu no último sábado, na sede do antigo CESP. O Ministério prorrogou, ela se encerraria no dia 9, o Ministério prorrogou para aquelas cidades que ainda tivessem doses em estoque, elas fizessem esse dia D e essa prorrogação, né, no intuito de mobilizar a população e ofertar essa vacina a mais, né, um grupo maior, né, porque a gente vê que a demanda está pequena ainda. A vacinação é aberta para toda a população com idade a partir de 6 meses. Basta apresentar o CPF, cartão de vacina e o cartão do SUS. Para quem tiver tomado a vacina contra a Covid-19, vale lembrar da importância de respeitar o intervalo de 14 dias entre a aplicação dos imunizantes. Aquele indivíduo que recebeu a vacina de Covid, né, que está entre aqueles grupos, ou seja, que for mesmo idoso, é preciso ter esse intervalo de 15 dias. E para receber a vacina da influenza, é trazer o cartão de vacina, o documento pessoal com foto, o cartão de vacina, ou cartão do SUS e o CPF. Dona Eliana veio com a família aqui na unidade e já está com o cartão em dia. Fiquei sabendo através da internet, aí aproveitei e vim tomar, que fica imunizado, né? E olha só o pequeno Gabriel, todo animado depois da vacina. Veio com a mamãe, achou que doeu muito, o que você achou? Ah, doeu só um pouquinho. Foi rapidinho, né? Muito rápido. E para quem tiver com medo em casa, você fala o quê? Você acha que eles devem vir? Uhum. A vacina contra a influenza está sendo ofertada em todas as unidades de saúde do município. Segundo a coordenadora de imunização, todo o estoque nacional já foi distribuído e a campanha segue enquanto durarem os estoques. Cada município, dentro do seu estoque, vai trabalhar até que esse estoque se esgote, né? E é importante aqui agora no município de Ilhéus que a vacina contra a Covid, falando de Covid, ela também está na unidade. Então tem horário que vai ser a vacinação de rotina, que inclui a influenza, e no outro turno a de Covid. Então é importante que a pessoa se dirija à unidade para ver que horário aquela unidade mais próxima da sua casa está ofertando a vacinação. Nós vimos aí um exemplo, que a coordenadora lembrou bem, em relação à organização, para não restar aquela dúvida. Covid, será que vai ser que horas? A rotina, porque nós sabemos que a prevenção continua também para outras doenças, e tanto para a criançada quanto para os adultos. No caso da influenza, e para o público em geral, com idade a partir de 6 meses. Então, a gente viu pessoas de diferentes idades, de todo tipo de geração, acompanhando. Nós vimos a movimentação lá no antigo CESP, e agora
a gente sabe que todas as unidades de saúde, que como foi o dia D, nós acompanhamos lá no antigo CESP. Teve criançada que chorou, teve outras que não, foi o caso do Gabrielzinho. Ele mesmo falou assim, tia, eu quero falar, não doeu não, foi rapidinho, gostei. Ele deu entrevista e falou bonitinho, não foi? A mãe ficou toda orgulhosa. E é assim que a gente deve proceder. E aí, infelizmente, a gente está acompanhando que a demanda não está sendo tão grande assim, viu? O pessoal não está procurando tanto. Mas aí, quando chegar a última hora, falar assim, está acabando, aí a turma de última hora acaba resolvendo ir, né? Não pode ser assim, minha gente. Vamos aproveitar que está sendo ofertado aí para toda a população. E o Ministério da Saúde já alertou, né? Segundo a coordenadora, aí já foi passada a informação de que provavelmente não devem haver novas remessas aí, portanto, para serem distribuídas. Então, o que chegou, chegou. Então, a partir de agora, aí, toda a população com idade a partir de 6 meses vai recebendo, isso tudo vai ser distribuído aí, já está sendo distribuído, já está sendo ofertado nas unidades de saúde aí no município, aquelas que todo mundo já conhece, pode ir se direcionar até uma mais próxima do seu bairro, ou aí na região central, depender da sua orientação, e nós vimos aí que tem a questão dos horários, né? Um turno Covid e no outro turno as vacinas de rotina, então dá para alinhar todo mundo certinho para que não haja aglomeração e a programação fique bem organizada e, portanto, no município de Ilhéus. Mas volta a reforçar, a demanda ainda está baixa, vamos aproveitar a população. E a notícia é de que as vacinas já estão distribuídas. Nós vimos o dia D aí no fim de semana, a movimentação foi considerável, ainda pode melhorar. Então, você aí de casa que está na expectativa, tomou a vacina do Covid e aí aguarda os 14 dias certinho e já pode garantir, portanto, a da influenza também. Vamos ver agora imagens ao vivo aí da saída de Itabuna para Ilhéus. Nós acompanhamos agora há pouco um alerta em relação às estradas, possibilidades de acidente. E agora vendo essa movimentação que está bastante, hein? Principalmente sentido Ilhéus, a turma que está indo aí para seguir com a rotina. A gente sabe que esse trânsito é muito comum, né? Tanto de Ilhéus para Itabuna quanto de Itabuna para Ilhéus. E principalmente esse trecho aí, sentido Ilhéus, é o que está mais movimentado mesmo, né? 415. Com certeza a turma aí que passou mais cedo deve ter pego uma neblinazinha, né? Porque nós vimos aqui o registro na cidade. Agora são 8 horas e 15 minutos, já está mais tranquilo, né? O céu está azulzinho, sem sinal de chuva e sem sinal de neblina. Mas cedinho, com certeza, a turma pegou aí, porque nós vimos o registro aqui na cidade. E aí continua com aquele alerta de sempre, né? Porque está movimentado esse fluxo aí de veículos, inclusive veículos de carga, como a gente está vendo agora nas imagens ao vivo do Sebastião Ribeiro. Esse fluxo aí é constante. Quem sempre está transitando aí, particularmente nós aqui da equipe de reportagem também, estamos sempre fazendo esse trecho, né? Um trecho com poucos pontos de ultrapassagem, tem um trânsito intenso de veículos, né? Tem coletivo, veículo de grande porte, os ônibus intermunicipais, ciclista, inclusive, que é a turma que gosta de fazer esse trecho também, então tem que ter atenção, com certeza, redobrada aí para todo tipo de veículo. Apesar do movimento, parece que está fluindo, né? Está fluindo normalmente aí nesse trecho aí da saída da cidade de Itabuna. Imagens ao vivo, eu vou para um rápido intervalo e volto já. Ainda tem informação, viu? Quero ver o rostinho de vocês também. É um instante só. Oito horas e 22 minutos de volta com Cabralha no ar. Um acidente fatal aconteceu entre a cidade de Itabuna e Buerarema no final da tarde da última sexta-feira. A gente vai ver mais detalhes agora na reportagem. Os destroços do acidente que aconteceu na tarde da última sexta-feira ainda estão na BR-101. A vítima foi Railanderson Jesus dos Santos, de 34 anos. Ele foi atingido por um carro que seguia para Buerarema. O motorista do carro de passeio retornava para Buerarema após um dia de trabalho, como todos os dias. Já Railanderson vinha em sentido contrário, voltando para Itabuna. O condutor do carro contou à Polícia Rodoviária Federal que realizou uma ultrapassagem em faixa contínua, o que é proibido. Ele disse ainda que tentou desviar de um cachorro, mas não conseguiu e bateu de frente com o motociclista. A moto foi arremessada para o acostamento da pista. Já o veículo, que perdeu o controle, acabou atingindo esta barraca que vende plantas.
Railanderson morreu na hora. Ele era morador do Jaçanã, em Itabuna, e trabalhava em empresa que distribuía frangos para supermercados. Já o motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Este foi o segundo acidente envolvendo motociclistas na BR-101 em menos de uma semana. Na última quarta-feira, o Wallace Conrado dos Santos, de 22 anos, morreu após bater na traseira de um caminhão. Ele também seguia para Buerarema. De acordo com a PRF, em junho foram registrados 24 acidentes envolvendo carros e motos, com 3 vítimas fatais. Em julho já são 12 acidentes e 3 mortes. Segundo a polícia, o motorista do acidente da última sexta-feira não apresentava sinais de embriaguez e só uma perícia pode avaliar se os veículos estavam em alta velocidade. Olha, nós conversávamos agora há pouco com um agente da Polícia Rodoviária Federal e justamente falando aí sobre esse perigo em relação à imprudência ou acidentes que têm acontecido. Ó, só para esclarecer essa informação, esse rapaz aí foi da quarta-feira, né? Que inclusive é parente de uma colega nossa aqui, meus sentimentos mais uma vez. E corrigindo, reforçando, o Railanderson já foi numa outra foto que nós vamos acompanhar também, que foi justamente do acidente de sexta-feira. Esse primeiro foi do acidente de quarta, tá? Foi só um equívoco aí técnico e a gente já está esclarecendo aqui. Mas não podemos deixar de falar da importância da prevenção e dos cuidados aí no trânsito. Quantas vítimas, agora sim a gente está acompanhando o Railanderson, não é isso? Que é o da última sexta-feira, que é justamente dessa matéria que a Érica de Sá trouxe aqui para a gente, um acidente fatal registrado entre as cidades de Itabuna e Buerarema. É um trecho que nós, inclusive, alertávamos aí na última semana. Tem radar e tudo mais. É uma estrada com uma movimentação relativamente tranquila, mas nós sabemos aí, principalmente motocicleta, né? As consequências sempre são maiores e nesse caso foi uma fatalidade, foi a que a gente menos esperava, né? Infelizmente aconteceu mais um registro, mais um número que aumenta aí de casos em relação a mortes no trânsito. Situação que com certeza vai ser investigada, vai ser avaliada. A Érica trouxe o relato exato, como que aconteceu, chegou a bater até numa barraca que comercializava ali na beira da pista, e uma fatalidade com certeza, os nossos sentimentos também, a família dele, aí portanto, aqui na região, um acidente aí que a gente aproveita para reforçar esse alerta de cuidados aí no trânsito, tá? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar de um estelionatário que aplicava golpes em vendas de carros e terrenos, foi preso em Vitória da Conquista. Tem gente que, vou te falar, se usasse essa criatividade aí para o bem, né, trabalhando para o bem, complicado. Vamos acompanhar na reportagem. Depois de fazer várias vítimas em Vitória da Conquista e região, um homem que vendia terrenos falsos e aplicava golpes negociando carros foi preso ontem pela Polícia Civil. Esse indivíduo já havia sendo investigado pela Polícia Civil e aplicava golpes aqui na cidade, né? A modalidade do golpe é a seguinte: ele publica em redes sociais terrenos, vários imóveis, veículos também, e as pessoas entram em contato, ele negocia, às vezes pede uma entrada, as pessoas depositam essa entrada e depois ele desaparece. E, às vezes, também consegue negociar o valor total. O que acontece no final é que muitos desses bens não são nem dele. E ele aplica o golpe, depois desaparece e as pessoas ficam a ver navios. Né? Ele é mais um dentre tantos suspeitos que se aproveitam da ingenuidade e falta de informação das vítimas. Segundo a polícia, esse tipo de golpes com compra e venda de imóveis e veículos, especialmente pela internet, são cada vez mais recorrentes pela facilidade que o criminoso tem de se esconder. Portanto, todo cuidado é pouco. A gente verificou aí no Brasil todo um aumento da estatística, né? Um aumento da quantidade de casos durante a pandemia. Isso foi verificado em todos os locais e aí as pessoas têm que ter realmente muito cuidado. A gente tem visto aí, assim, as pessoas às vezes ficam vislumbradas com o preço mais baixo, com a facilidade de compra, e às vezes depositam valores. Então, as pessoas precisam ter cuidado, principalmente certificar presencialmente e ter todo o cuidado, procurar os cartórios, procurar Detran, todos os órgãos responsáveis, até a própria Polícia Civil, informações, muitas vezes, a respeito desses indivíduos. O estelionatário, de 28 anos, ficou custodiado no DISEP e foi encaminhado ao Conjunto Penal da cidade depois de ser ouvido.
Lá ele permanecerá à disposição da Justiça e, se condenado, pode pegar até 8 anos de reclusão. Tem que ficar de olho. Olha, turma, hoje, infelizmente, por um problema técnico, não deu para exibir as nossas fotos, mas amanhã tem mais, tá? Cabral no Ar de hoje fica por aqui. Um excelente dia para vocês, que Deus abençoe. Mais tarde tem Balão Geral.